Eu vou ficar sem microfone. Dá todos para me ouvir? Tranquilos? Queria que você pudesse abrir sua Bíblia no texto de Malaquias, capítulo 2. Nós vamos ler os 9 primeiros versos. Amém. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 1. Eu vou ler, mesmo assentados em reverência. Me acompanhe na leitura, que diz assim: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão. Da iniquidade apartou a muitos, porque os lábios dos sacerdotes devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor. Mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante do povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes da lei. Você pode orar? Deus, em nome de Jesus, te peço nesse momento, Pai, que a tua palavra ela se faça presente nas nossas vidas. Nos faz, ó Deus, ser iluminados pelo Teu Espírito para que possamos compreender as Sagradas Escrituras. Auxilia-nos, ó Deus, neste momento de reflexão para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos nessa série tentando observar o que o profeta Malaquias, usado por Deus como mensageiro do Senhor, traz nesse momento para aquele povo. Só relembrando um pouquinho, pois o capítulo 1 e o capítulo 2 estão sempre alinhados. Lembremos-nos que agora, 100 anos depois, praticamente, do retorno desse povo a Jerusalém, com um templo já construído, não aquele mega templo, com seus muros
reconstruídos por Neemias. Agora, sem a presença de Neemias, o povo começa novamente a participar dos cultos de uma forma negligente, a ir cumprir seus ritos religiosos, mas sem muita eficiência, como diz no capítulo 1, com uma canseira, sem esse relacionamento mais perto e mais próximo do Deus que é todo-poderoso. Trabalhamos isso nas 2 últimas semanas, lembrando que a fala de Neemias é como se Deus estivesse na postura de juiz, colocando o povo e os sacerdotes diante da sua justiça, diante das suas sentenças. Agora, no capítulo 2, nós percebemos Deus inclinando agora a sua fala, especialmente para aquele grupo específico que era reservado para se aproximar de Deus e se aproximar do povo. Um grupo que tinha a única preocupação e a única responsabilidade: instruir, ensinar o povo de Deus, a cuidar dos ritos, a instrução daquilo que deveria ser o correto. O que nos parece nesse momento é que esse grupo, e por responsabilidade deles, não estão realizando os seus ritos e nem observando a instrução como deveria observar. De tal maneira que Deus agora determina uma sentença sobre este grupo. Mas antes de adentrar literalmente ao que tem nesse texto, é necessário a gente observar um pouco mais o contexto sobre a vocação sacerdotal. Eu me lembro, há alguns anos atrás, lendo a biografia de um dos grandes evangelistas do século passado, o Billy Graham. Conta-nos ali uma experiência interessante, este homem que juntava multidão de pessoas por onde passava. Certamente no Brasil, uma vez, ali no Maracanã, houve uma conversão em massa de pessoas após a pregação dele. Mas ele cita o exemplo de 2 pessoas que lhe chamaram a atenção naquele dia. 2 sacerdotes católicos que ficaram impressionados com a pregação daquele grande evangelista, pois houve um encontro com a palavra naquele dia que desmistificou, entrou em parafuso a mente, não sabiam como compreender aquilo que eles criam e aquilo que estava sendo pregado por meio das Sagradas Escrituras pelo Billy Graham. Billy Graham falando sobre exatamente essa questão dos sacerdotes. E ele diz que o sacerdote foi uma instrução de Deus, começando ali com Moisés, para que esse grupo específico não trabalhasse a terra, não arasse a terra e vivesse totalmente da dependência do Senhor por meio das ofertas e dos dízimos das outras tribos. Pois eles exclusivamente estariam dedicados à casa do Senhor. Tanto o grupo sacerdotal como o grupo dos levitas. Eles estariam cuidando dos instrumentos do Senhor, limpando o templo, observando os sacramentos, os animais que iriam ser sacrificados, instruindo o povo, pregando para que o povo pudesse conhecer a verdade de Deus. Eles representavam esse povo diante de Deus. Nós percebemos um ciclo vicioso que sempre acontece do Antigo Testamento, onde, pela falta de instrução, o povo começa a se desviar do caminho. Pela falta do conhecimento das Sagradas Escrituras, o povo começa a se desviar do caminho, andar pelos seus próprios caminhos, até Deus levantar novamente mensageiros, eles se arrependerem dos seus pecados e voltarem a caminhar novamente.
Esse ciclo ele se repete ao longo da vida do Antigo Testamento e também não é diferente nos nossos dias. Mas é interessante pensar que essas responsabilidades dadas aos sacerdotes no Antigo Testamento como um grupo que representava o povo de Deus, era o mediador entre o povo e Deus. E é exatamente essa palavra que trouxe à mente daqueles sacerdotes católicos, pois na concepção deles, ainda hoje, eles são os sacerdotes mediadores entre o povo e Deus. Não é à toa que, na concepção católica, nós precisamos nos confessar diante do Padre. Porque a concepção de mediação ainda está sobre a vida dos sacerdotes e dos clérigos católicos romanos. Isso bate totalmente de encontro ao que as Sagradas Escrituras nos ensinam, pois a Bíblia diz que Jesus hoje é o nosso sumo sacerdote, e como sumo sacerdote, ele é o nosso mediador entre nós e Deus. Também nos conta que Jesus, no seu sacrifício, ele rompeu o véu de alto a baixo e disse que todos aqueles que nele creem, nós somos agora sacerdotes. Todos nós somos uma comunidade de sacerdotes que se aproximam de Jesus e se aproximam de Deus. Essa verdade esclarecida na mente daqueles dois, eles vão à frente e se convertem ao Senhor também. Compreender isso faz a gente olhar para esse texto e perceber alguns detalhes. Olha a fala de Deus para estes sacerdotes que, na ocasião, eram os mediadores entre o povo e Deus. Eles deveriam instruir o povo com a palavra, eles deveriam fazer com que os ritos e as cerimônias, os animais, tudo fosse de maneira impecável. Mas olhe o texto novamente comigo e o tom da palavra de Deus sobre estes sacerdotes. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. A palavra mandamento aqui nos chama a atenção, porque quando a gente olha essa palavra traduzida para nós no português, mandamento, ela traz a ideia de uma instrução. Mandamento, ela é uma instrução para a qual nós devemos viver. Mas a palavra hebraica aqui, traduzida como mandamento, ela traz mais como uma sentença, um comando, uma ordem sentencial, um peso sobre a vida destes sacerdotes. E ele diz, se não ouvirdes e se não vos propuserdes no vosso coração a dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição. E amaldiçoarei as vossas bênçãos. Na verdade, Deus já diz, eu vos já tenho amaldiçoado. Porque vós não propondes isso no coração. Eis que reprovarei a vossa descendência e atirarei excrementos nos vossos rostos e excrementos nos vossos sacrifícios, para junto destes sereis levados. Irmãos, o teor dessa fala de Deus a um grupo que exercia uma função tão importante é muito pesada. E muito séria. Porque em outro momento nesse texto nós vamos perceber que Deus diz claramente que enquanto eles estão de mãos levantadas abençoando o povo, o próprio Deus está transformando a maldição em maldição. A bênção em maldição. Você já parou para pensar, para perceber a ideia de nós estarmos cultuando sem a presença de Deus?
Você já parou para perceber que por causa do exercício de um grupo específico de liderança, todo o povo pode ser desviado do caminho? Tal fala é tão importante para nós como povo de Deus, ao observar a necessidade de um grupo que ensina as Sagradas Escrituras e cumpre essas Sagradas Escrituras com o devido rigor. E essa é uma fala que cumpre a mim e cumpre a igreja no observar se tal liderança está ou não ministrando a palavra da verdade. E é papel nosso cobrar. O exercício e a ministração da Sagrada Escritura sendo esclarecido é algo extremamente importante, porque não há outro caminho para nós a não ser conhecer as Sagradas Escrituras e vivê-las. Pois este é o mandamento que temos para nós. E se nós não conhecemos essas Sagradas Escrituras, nós teremos a tendência de fazer o mesmo que o povo estava tendo, caminhando por suas próprias vontades, indo para o culto como se o culto não fosse algo importante, não ofertando como de costume e não conhecendo Deus de fato e de verdade. A fala pesada para esses sacerdotes é uma fala que reflete o posterior de Malaquias. Como assim, pastor? Se você girar sua Bíblia aí, quem está com a Bíblia virtual não vai conseguir ver isso. Mas se você passar as 2 páginas seguintes, vai ver uma páginazinha em branco. Essa páginazinha em branco tem 400 anos de história. 400 anos de um silêncio profético de Deus. Porque o povo, na figura dos sacerdotes, se desviaram do caminho. Mas, nesse tempo, pastor, Deus deixou de agir, Deus deixou de agir. Não, Deus nunca deixou de controlar todas as coisas. Mas deixou o povo caminhar por suas próprias vontades. Nesse tempo, houve um período chamado período dos Macabeus, onde houve um avivamento histórico ali, sim, mas não houve um levantar profético. O último profeta que se levanta com o mesmo ofício profético de Malaquias é João Batista, com a responsabilidade de apontar para o Cristo e dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas preste atenção, a falha dos sacerdotes é algo que precisa ser observado pela igreja. No exercício da liderança, na ministração da palavra. Infelizmente, nós percebemos hoje o descumprimento de muitos líderes que têm vivido algo muito mais antropocêntrico do que cristocêntrico. Que palavra difícil, pastor. Deixa eu explicar melhor. Líderes que estão focados muito mais na presença humana do que em evidenciar Cristo no culto e nas nossas vidas. Uma coisa que nos chama a atenção é que Deus traz à tona aqui o cumprimento de uma aliança. A aliança feita com Levi. Essa aliança, ela traz à mente o pacto feito com esse grupo sacerdotal. Lembre-se, aliança é algo que Deus não quebra. Deus não quebra a sua aliança. Mesmo no exercício errado e falho desse grupo, Deus está dizendo a esse povo: eu vou cumprir a minha aliança ainda. E a promessa deste vai ser exatamente apontar para aquele que vai vir e vai se tornar o sumo sacerdote das nossas vidas.
E é por isso que o silêncio dos 400 anos vai apontar agora para aquele que é o nosso sumo sacerdote. Vai apontar e apresentar um novo momento, uma nova aliança que caminha para Jesus Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Isso é afirmado por toda a Escritura, isto é afirmado por todo o Novo Testamento, tanto Hebreus quanto Romanos. Nós podemos perceber essa pessoa que agora é Cristo, o Deus enviado, o Filho enviado para dar continuidade àquilo que Deus iniciou. Mas essa fala nos chama a atenção para o que nós somos hoje. Eu fiquei lendo esse texto e matutando nesse texto, porque nós precisamos ter, como igreja hoje, a percepção. Nós não somos mais aquele grupo que Malaquias estava falando. Mas os princípios, eles perseveram, mas Jesus chegou e mudou com uma nova aliança, cumprindo na pessoa de Jesus Cristo todos os mandamentos e a lei. Mas afinal de contas, pastor, o que nós somos hoje, então? Essa pergunta ela é bastante interessante e é a partir da resposta que nós temos alguns parâmetros para olhar para a fala de Malaquias, com princípios no exercício da liderança, com princípios na pregação das Sagradas Escrituras e não transmitir a missão para um povo que estava cumprindo a missão de Deus. Quando eu olho para a igreja hoje, nós percebemos que hoje, à luz das Sagradas Escrituras, tanto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz que nós somos o que hoje? Um reino de sacerdotes. Vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Sacerdócio real. Isso quer dizer que todos nós, pelo cumprimento de Cristo, assumimos a figura de um sacerdote. Você já parou para pensar o quanto isso é sério? Muitas vezes olhamos para esse texto, olhamos para a liderança, olhamos para os sacerdotes e dizemos: está vendo, pastor? E realmente a liderança imposta, ela precisa assumir certas responsabilidades. Mas o cumprir de algumas coisas nos chama a atenção, porque todos nós que agora cremos em Cristo como nosso único, suficiente Salvador, também assumimos uma função sacerdotal. Nós somos um povo que se aproxima de Deus para se aproximar do povo. Nós somos um povo que celebra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, para se aproximar das pessoas, daqueles que não conhecem a Cristo. Mas, pastor, me explique então como é que nós temos agora o exercício da liderança, se todos somos agora uma comunidade de sacerdotes. Aí você tem um texto de de Efésios, capítulo 4, quando nos diz que Cristo nos deu um presente. Cristo olha para a igreja e dá um presente à igreja. E o que é importante não é o presente, mas quem recebe o presente. O importante é a igreja que recebe um presente com uma intencionalidade: ser treinada, ser aperfeiçoada para o cumprimento da missão. E Deus dá a esta igreja apóstolos, profetas, sacerdotes, ou melhor, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Nesta igreja precisamos homens e mulheres que tenham a visão
o DNA da igreja e que levem pessoas a serem treinadas e enviadas para outros lugares. E lembre-se, nós não estamos falando de ofício, nós estamos falando agora em Efésios capítulo 2 de dons. Esses dons são exercícios para treinamento, para o aperfeiçoamento da igreja. E precisamos estar atentos a isso para o cumprimento da missão de Deus nas nossas vidas. Nós temos os evangelistas, nós temos os mestres, nós temos os pastores que cuidam. Mas lembre-se, nós somos igreja, uma comunidade sacerdotal. Por isso cabe a nós também conhecer as Sagradas Escrituras. Cabe a nós cumprir com a exigência aquilo que ela nos ensina. Cabe a nós valorizar aquilo que ela valoriza, o que Deus valoriza. De maneira específica, precisamos entender que eu e você fomos chamados por Deus, alcançados por Deus, não pelos nossos próprios méritos, não porque somos bons ou melhores, mas porque Ele olhou para nós e nos amou. Como diz nos primeiros versos do capítulo de Malaquias, eu vos amo. Independente de qualquer circunstância, independente de qualquer atitude, por mais que nós olhemos para nós mesmos e dizemos assim, eu não sou capaz, eu não sou merecedor, Deus olha para mim, para você e diz assim, eu continuo te amando. Porque não foi eu que escolhi, mas foi Ele que nos escolheu e nos amou e nos deu vida para que sejamos usados, independente da nossa cor, raça, etnia, independente do nosso tipo. Fomos escolhidos para um cumprimento e Ele nos dá dons para o exercício da missão que Ele nos deu. Por isso, quando olhamos para esse texto, olhamos para um Deus que olha para a liderança com uma palavra muito dura. E quando a liderança ela não exerce o que ela deve exercer, o povo padece. Você vê isso na política, você vê isso na igreja. Isso precisa ser observado por nós. Independente se gostamos ou não, o exercício da liderança é algo que precisa ser bem feito. Hoje, precisamos entender que essa palavra ela se aplica a mim, sim, como líder de uma igreja, mas a nós, como comunidade sacerdotal. A mim, por exemplo, tenho ensinado a palavra como deveria ensinar. Tenho sido exemplo nos cultos, na vida, na família. Para nós, temos estudado as Sagradas Escrituras como deveríamos estudar. Temos cumprido os nossos compromissos como deveríamos cumprir. O culto, na tendência de adorar a Deus, é cansado? Ou eu tenho colocado o culto como algo extremamente importante na minha vida porque Deus me chamou para cultuar? Quando a liderança falha, toda a comunidade falha. Você vê isso, por exemplo, na liderança de Josué. Um líder extremamente forte. Substituir Moisés não foi algo fácil. Mas ele assume a responsabilidade, ele abençoa o povo, ele vence as batalhas. Mas no final, ele olha para o povo e diz assim, não sei vocês,
mas eu e minha casa vai servir ao Senhor. Uma fala que parece ser colocada em murais, né? Mas com essa fala, ele não coloca alguém para substituir ele. Com essa fala, ele diz: cada tribo tome conta da sua própria vida. O que acontece? Período de juízes. 400 anos sem liderança. 400 anos. Deus levantando juízes para auxiliar o povo nas batalhas que estavam acontecendo, porque o povo passou 400 anos sem conhecer as Sagradas Escrituras. Isso se repete, irmãos, como um ciclo vicioso na vida do Antigo Testamento. Poderia citar aqui várias vezes. Por isso essa advertência, ela é extremamente importante. Mas eu e você hoje somos chamados a colocar em prática não os tropeços, não os erros, mas colocar em prática aquilo que Deus está cobrando deles. Nós somos chamados a se relacionar com o Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Sabemos que vamos ainda no meio do caminho nos deparar com líderes que vão nos decepcionar. Inclusive, talvez eu possa decepcionar você. Nós não somos perfeitos. Somos falhos. Em algum momento ou em alguma circunstância, pode haver, sim, uma falha. Mas de acordo com Jesus, nós somos uma comunidade que perdoa. Que temos a tendência de olhar para o arrependido e não expulsá-lo, mas sim atrair para perto para que a gente possa vivenciar o evangelho de fato e de verdade que Jesus fez conosco. Lembre-se de Pedro. Pedro foi avisado que ele iria negar Jesus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Ele voltou a fazer o que ele fazia antes: pescar. Pasmem, o texto diz que ele volta a pescar, mas não consegue pescar nada. E é Jesus ressurreto que chama Pedro para se reconciliar. É lindo o texto porque Jesus se aproxima de alguém que é profissional, o orgulho do homem, mas não está pescando nada. E Jesus disse: lança a rede. Em obediência, ele lança a rede. Mas é engraçado e lindo a cena. Jesus, talvez fazendo uma pequena fogueira e colocando o peixe para assar. E a conversa discipuladora com aquele homem: come, Pedro. Come, Pedro. E Pedro, talvez comendo com Jesus um peixinho assado na brasa, pescado ali rapidamente. E Jesus olha com todo carinho para a vida dele e diz assim: Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Jesus em nenhum momento expulsou, Jesus em nenhum momento levou ele para outro caminho, mas acolheu e trouxe para perto. E essa é uma das atitudes, porque Jesus agora assume a figura principal, perfeita para nós. Ele sim é o nosso exemplo. E é na figura de Jesus que precisamos, como sumo sacerdote, se aproximar e viver e vencer as falhas do nosso sacerdócio. É se aproximando de Jesus que nós vamos conhecer a verdade e a vida.
E é por meio das sagradas escrituras que precisamos viver essa palavra. Portanto, hoje, como igreja, precisamos estar atentos a essa palavra que é necessária. Esses sacerdotes estavam falhando principalmente no culto. Recebendo o errado. Recebendo o podre. Recebendo os sacrifícios que não deveriam estar sendo sacrificados, porque eles, no seu exercício, não estavam instruindo, ensinando, pregando. Portanto, hoje, uma das coisas mais importantes, e eu não desconsidero o louvor, não desconsidero uma recepção, não desconsidero uma equipe de mídia. Hoje, a igreja, de uma forma ou de outra, tem os seus eventos, mas precisamos entender que, como comunidade, nós precisamos estar atentos e rodeada pela palavra. O parâmetro, o guia, para nós cegos, é a palavra. Sem ela, nós estamos caminhando para o inferno. É por meio das Sagradas Escrituras. Por isso, precisamos ser essa comunidade e, alimentada por essa palavra, precisamos também exercer a função de se aproximar de outros. Ao levar a palavra com vida, com oração, com comunhão. Deus nos chama hoje a viver essa palavra. Eu não quero participar de uma igreja em que as bênçãos sejam transformadas em maldição. Mas, infelizmente, há muitas igrejas que as mãos estendidas não estão transformando ou repassando bênçãos. Talvez estejam sendo amaldiçoadas. Com tudo isso, eu queria chamar a sua atenção para nós orarmos. Orarmos para nos colocarmos diante de Deus. Orarmos para assumirmos um compromisso diante do Senhor. Orarmos para prestar atenção naquilo que Deus nos chama a atenção. Esse texto é muito forte e ele vai caminhar em várias etapas ainda. Ele vai tratar sobre a relação do casamento, a nossa relação dizimal, a nossa relação no culto, a nossa relação com as pessoas. Esse texto ainda tem muito mais a atrair para nós. Há princípios que precisamos nos atentar. Mas hoje, de maneira específica, ela nos chama a atenção para a nossa responsabilidade para a palavra. Para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. A tê-lo como único, suficiente Salvador e nos atentar que essa palavra é o nosso guia, nosso mestre. E nos render a essa verdade é um exercício diário. Não é à toa que o salmista diz: medita de dia e de noite. Bem-aventurados sois. Aquele que é plantado e alimentado por essa palavra. Sendo guiados por ela, possamos cumprir o nosso chamado, a nossa vocação, com alegria, não com canseira. Cumprir a nossa vocação de sermos filhos de Deus, sacerdotes desse lugar, no anúncio do Evangelho,
e sermos usados por Deus como instrumentos na oração, na intercessão e na bênção. A assumir o compromisso de conhecer as Sagradas Escrituras e dizer assim: Deus, eu quero sentir o Senhor nos guiar. E eu quero orar por nós, para que a vontade do Senhor seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?